Opa, bom? Se você gosta de uma história boa e bem construída, personagens muito legais, arte e lutas impecáveis e um protagonista foda, então vem comigo. 130 anos atrás a Noite Silenciosa fez sua primeira aparição no mundo. O mundo foi consumido por um turbilhão de guerras, e ocorreram incontáveis mortes, a vida se tornou sombria e as pessoas começaram a perder a esperança. Então um dia, quando a morte e a destruição pareciam não ter fim, os mestres marciais do mundo se uniram e formaram a Aliança Celestial Central. A Aliança Celestial Central decidiu criar uma seita que poderia manter a Noite Silenciosa sob controle. Assim, eles elegeram um proeminente artista marcial, Buk Jin-woo, e ele se tornou o primeiro líder da Seita Celestial do Norte. Com a formação dessa nova seita, a Aliança Celestial Central prometeu seu suporte a eles. Eles adquiriram quantidades incontáveis técnicas marciais e elixires espirituais, e isso permitiu que a Seita Celestial do Norte crescesse em poder e disse capaz de retardar o avanço da Noite Silenciosa com sucesso. O tempo passou, o líder da segunda geração foi Namun-san, e a terceira geração foi Yout Van-yeon. A Seita Celestial do Norte foi altamente respeitada, o que levou os milhares de artistas marciais proeminentes a se reunirem em seus portões. Agora vão apresentar os mais fortes da Seita Celestial do Norte e umas técnicas deles. O homem conhecido como a Grande Muralha do Norte, líder da quarta geração da Seita Celestial do Norte, a Muralha do Norte. Jin-woo, os pilares da Seita Celestial do Norte, os quatro grandes céus do Norte. Punho demoníaco, Joshua-Voo, tempestade violenta, Kyun-Musaen, lâmina fantasma amaldiçoada, Yeon-Shua, governante sangue de ferro Jai, e Oxin. Essas figuras desempenharam um papel crucial em manter longe a Noite Silenciosa. Então um dia, como se a Noite Silenciosa tivesse alcançado seus limites contra a Seita Celestial do Norte, a Noite Silenciosa desapareceu, mas então... Aí mostra nosso protagonista Jin-woo com 13 anos com seus olhos cheios de lágrimas, vendo seu pai e joelhos sangrando. Nesse dia a Muralha do Norte caiu. Muitos artistas marciais fortes se reuniram ali. A Muralha do Norte nota que são vários mestres, incluindo os 9 céus, figuras poderosas e intocáveis que governam Murin. Ele se pergunta o que a Aliança Celestial Central está fazendo. Então dos 9 céus o buscador de conhecimento, Seon-Mun-Hwa, um extraordinário prodígio que reviveu sua família uma vez destruída sua sede de conhecimento, e sua paixão por aprender foi o que permitiu que ele atingisse a sabedoria do Lorde Celestial. Ele perguntou por que o líder da seita Jin, a Muralha Celestial, os traiu. A Muralha do Norte fala que ele sempre viveu honestamente. Ele diz que é um absurdo pensar isso dele, que ele nunca ajudaria a Noite Silenciosa. Então o membro dos 9 céus fala que os 4 pilares do Norte testemunham contar ele pergunta por que ele insiste em mentir. A Muralha do Norte olha para os 4 pilares, mas eles viram a cabeça para lado. Então em seus pensamentos ele diz que eles que são seus amigos que lutaram a mesma guerra comigo por décadas. Vocês são meus irmãos. Por que razão vocês abandonaram a Seita Celestial do Norte? Eu realmente fiquei sozinho. Então ele olha para seu filho que está em choque em seus pensamentos, fala, então todos eles se reuniram para conspirar contra mim. Mesmo se eu lutar nessa situação, eles farão o que quiserem para me parar. Então ele dá um grito alto dizendo, eu entendi. Aliança Celestial, eu devo obedecer, você é cumprir seus desejos? Esse grito fez tudo tremer. Então alguém dos 9 céus fala em seu pensamento que a força interna dele é inacreditavelmente forte. A Seita Celestial do Norte se tornou forte demais e viraram um obstáculo para eles. Enquanto a Seita Celestial do Norte existir, eles não vão ter controle total do continente. Então a Muralha do Norte fala em voz alta, que começando agora a Seita Celestial do Norte vai se separar e os discípulos da seita devem sair e procurarem uma nova casa em outro lugar. Essa foi a última ordem dada por Jin-woo, a Muralha do Norte, como líder da Seita Celestial do Norte. Então ele fala que seu filho perdeu a mãe muito cedo, terá que crescer sozinho nas terras áridas do Norte. Então ele fala para um dos 9 céus prometer que não irá colocar as mãos nele. Então o buscador de conhecimento pensa que seria bom ele matar a criança e acabar com a família, mas tem muita gente para ele fazer isso. Então ele promete. Então a Muralha do Norte pega sua espada e pede para seu filho o perdoar. O menino corre até seu pai, que tirou sua própria vida. Para proteger as pessoas da Noite Silenciosa, a Seita Celestial do Norte foi criada com o suporte da Aliança Celestial Central. Eles fielmente conduziram por mais de 100 anos, mas o líder da quarta geração, Jin-woo, foi eventualmente. Então se passam 3 anos. Uma pessoa está amarrada em uma madeira e abre os olhos. Uma das pessoas que estavam lá fala que ele finalmente acordou. O menino pergunta que são eles e o que eles farão agora. Então quem aparenta ser o líder daquele grupo chama o garoto de bastardo e diz que ele tem bons olhos. Ele pensou que o garoto era fraco, mas parece que é mais cruel do que eles pensavam. Ele diz que não sabe como os outros grupos tratavam ele, mas ele não era igual. Ele fala que está zangado por passar os próximos 3 anos naquele lugar por causa de uma criança desprezível como ele. E fala para ele dizer onde estão escondidas as armas e as técnicas marciais, ou ele pode deixar eles o matarem para eles voltarem para o continente de onde ele vinham. O garoto ri. O líder do grupo fala que o garoto não tá entendendo a situação que ele está. Eles podem simplesmente jogar o garoto no deserto e deixar ele para os lobos, que era uma solução muito mais fácil que ficar
ficar 3 anos naquele lugar. O garoto pergunta se ele é realmente capaz disso. O homem fica calado. Então um capanga corta uma parte do dedo do garoto. Ele grita de dor e fala aos 9 céus, se eles se esqueçam da promessa que seu pai fez com a aliança. A noite silenciosa tinha apagado completamente sua presença do mundo, e o mundo começou a acreditar que eles finalmente haviam desaparecido, desde que a seita celestial do norte, que era a linha de frente na defesa contra a noite silenciosa, tinha sido dissolvida, usando como desculpa que a noite silenciosa fez uma súbita reaparição. A aliança despacha mercenários para vigiar a área. Tudo isso é só uma desculpa. O verdadeiro motivo é vigiar um certo indivíduo, apenas no caso dele começar a aprender as artes marciais da seita celestial do norte, e planejar sua vingança. O objetivo dos mercenários é serem guardas. A pessoa que eles vigiam é ninguém menos que o descendente da seita celestial do norte e o último descendente do antigo líder da seita. Então mostra o nosso protagonista John Woo Von, que agora está com 16 anos. O último grupo que vigiou, ele avisou para o novo grupo que o antigo líder da seita só deixou o garoto ler livros e nada mais. Então ele não tinha nenhum conhecimento sobre artes marciais. Qualquer coisa relacionada a artes marciais foram retiradas pelos 4 grandes céus do norte. Depois de procurarem cuidadosamente em todos os lugares e não encontraram nada. Então um dia depois de um ano sem fazer nada por um ano, o garoto parecia ter recuperado os sentidos, porque ele precisava de uma habilidade que o permitia ganhar seu sustento. E assim ele começou a praticar a forja. Então aparece o capitão do terceiro grupo de mercenários da Aliança Celestial Central, Zhang Taisan, que fala que é difícil acreditar que o filho da Grande Muralha do Norte quer aprender forja para ganhar a vida, mas é mais difícil ainda acreditar que não existem mais pergaminhos escondidos em outro lugar. Se isso for verdade, não há razão para ele ficar em 3 anos ali. Também aparece o vice-líder desse grupo, o Cell Musang, que não fala nada. Então eles começam a andar, corta para o prota, que estava caminhando, e fala que esses devem ser os novos guardas, e as coisas vão ficar irritantes. De novo, ele entra na casa dos 10.000 espíritos. Como o nome implica, este lugar era utilizado para guardar mais de 10.000 textos de ensinamentos e pergaminhos de artes marciais, mas os 4 grandes céus do norte levaram tudo desse lugar. Tudo relacionado a técnicas de espadas foi levado pelo Lâmina Fantasma e Oshionva. Tudo relacionado a técnicas de punho foi levado pelo Punho Demoníaco, Shoshionvo. Tudo relacionado a técnicas de pesquisa foi levado pelo Tempestade Violenta, Kyung Musang. Tudo relacionado a refinamento de Ki foi levado pelo Governante Sangue de Ferro Jai Oxin. Uma grande parte dos discípulos da seita celestial do norte terminou seguindo alguém dos 4 céus do norte, e cada um deles participou da destruição da seita celestial do norte para encontrar uma posição dominante no continente. O prota ficou sozinho, ou melhor, ele foi abandonado. Corta para o sonho do prota, onde no sonho seu pai o nomeia o novo líder da seita. Então ele acorda ofegante e vai comer. No lado de fora da seita celestial do norte não existe vida dentro de 20 quilômetros em todas as direções. Pode-se dizer que o tempo parado e o estado de destruição da seita celestial do norte era também a representação do estado em que Jun Woo se encontrava. Mostrar ele passando um tempo na forja e depois em um lugar alto, refletindo que esse é quem ele é e esse é o estado lamentável que ele se encontra. Ele diz que não escalou para diminuir sua fraqueza, e sim para construir e solidificar a fundação de sua vontade. Se ele falhar agora, tudo que seu pai fez e a vida que ele desistiu, tudo iria pro lixo. O prota está sendo observado, e era por aqueles que o sequestraram antes. Agora sabemos como ele foi parar naquela situação. Então volta para a parte em que cortaram uma parte do dedo dele, e o vice-líder pergunta se eles têm que ir tão longe e fala que ele é só uma criança. O prota diz que duvida que eles têm permissão para agir dessa forma. Ele pergunta se eles acham que a Aliança Celestial Central iria deixar algum artefato ou pergaminho da seita celestial do norte para trás, e afirma que eles limparam o lugar. Ele fala que se quiserem matar, ele é voltarem para o continente, para ele ir em frente e tentar. Embora eles sejam discípulos dos 4 grandes céus do norte, eles só estão com os céus porque foram forçados, e ainda existem discípulos leais à seita celestial do norte, e pergunta se deixariam eles escaparem, porque eles saberiam a diferença entre suicídio e assassinato e não hesitariam em ir atrás da vida deles. Ele pergunta se ele acha que os antigos guardas eram tolos e ignorantes, e diz que eles tiveram a mesma ideia deles. O capitão fica bravo e vai puxar a espada para o Jun Woo Von, mas o vice-líder o para dizendo que é melhor deixar ele ir, porque ele disse a verdade, e também eles já procuraram em todo lugar e não acharam nenhum artefato ou pergaminho. Então o capitão estressado diz que é para deixar ele ir. Aí o prota fala para deixarem ele ser claro que esse lugar é a casa dele e eles são intrusos. Então a partir de agora eles, seus homens, pelo menos mantenham um comportamento adequados como convidados, e se eles fizerem isso, ele vai deixar no passado o que fizeram com ele. O líder fala que vai deixar ele ir agora, mas no momento que ele começar a fazer alguma coisa suspeita, a aliança
e os 4 grandes céus deram permissão para matar ele, e fala para guardar bem essas palavras. Então o vice-capitão pede perdão e dá um pano para ele estancar o sangramento e sai. Quando está sozinho, o prota deixa as lágrimas saírem e cerra os lábios e fica de joelhos por causa da dor, e fala que se realmente tivessem discípulos leais à seita celestial do norte, alguém já tinha vindo tirar ele daquele inferno. Ele diz que ninguém se importa mais com a seita arruinada, e nem se ele viver ou morrer, ele tem certeza que estão esperando que ele morra. Passa um tempo e o prota volta onde os arquivos eram guardados em seu pensamento. Ele fala que é verdade que tudo foi levado embora da seita celestial do norte. Então ele senta no topo do lugar, e ainda em seus pensamentos ele fala que o coração da seita celestial do norte ainda vive. O grande segredo da seita celestial do norte que nem os 4 grandes céus sabem. O último pergaminho da seita celestial do norte é a própria seita celestial do norte. Quando o pôr do sol começa no oeste, as paredes em ruínas da seita celestial do norte começam a projetar uma sombra no chão. As paredes são conhecidas como paredes das 10.000 sombras. Os padrões misteriosos nessas paredes se transformam em escritos quando bados na luz do sol, e esses escritos baseados em uma língua esquecida chamada Reino da Lua Menor. A parede das 10.000 sombras foi construída pelo primeiro líder da seita e continha tido a sua escrita, e isso continuou até o líder da 4ª geração. Por essa razão o pai dele fez ele aprender a língua do Reino da Lua Menor em vez de artes marciais quando ele era mais novo. Para as outras pessoas, essa escrita pode parecer apenas antigas gravuras. Isso é porque a intenção era que só o prota conseguisse ler. Por essa razão parece que ele só está perdendo tempo lá em cima. Ele quer que continuem achando isso. Ele tem que fazer eles acreditarem nisso. Os ensinamentos dos líderes anteriores estão todos escritos ali. O prota em seus pensamentos fala que ainda tem um longo caminho a percorrer antes de aprender a última arte marcial da seita celestial do norte, reunião das 10.000 sombras. E enquanto ele estiver sendo vigiado pela aliança celestial central, então não pode trazer nenhuma atenção indesejada para ele, e precisa aguardar pacientemente pela sua chance. De lá de cima ele vê uma carroça vindo e vai de encontro. Era o Sr. Van, que era um antigo guerreiro da seita celestial do norte. A autodefesa era o máximo da sua arte marcial. Assim ele era o guerreiro mais fraco da seita celestial do norte. Mas ninguém poderia igualar sua lealdade e devoção à seita. Depois de deixar a seita, ele trabalhou como comerciante errante e fazia seu melhor para trazer suprimentos para Jin Woo-won. Van Tiol era um órfão solitário sem talento para artes marciais, enquanto todas as outras seitas o rejeitavam. A seita celestial do norte o aceitou. O líder Jin Woo fez tudo o possível para o ensinar o básico das artes marciais, para que pelo menos ele conseguisse proteger seu próprio corpo. Van Tiol nunca esqueceu aquela gentileza. Por essa razão, quando todos saíram da seita celestial do norte e seguiram em frente, ele foi o único que continuou fazendo tudo o que ele podia pelo Jin Woo-won. Então o Van Tiol cumprimenta Jin Woo-won, perguntando se o jovem mestre está bem. E sorridente ele responde que sim e pergunta se ele estava bem. Ele fala que está como sempre e fala que Jin Woo-won cresceu bastante desde a última vez que eles se viram. O prota agradece ele por ter vindo ver ele de novo. Vang percebe o dedo machucado e pergunta se os bastardos o machucaram ele de novo e pergunta se foram os novos guardas. Jin Woo-won fala que não foram eles, e para ele ficar tranquilo, ele fala que machucou o dedo na forja. Vang fala que espera que ele não esteja mentindo para ele, mas Jin Woo-won corta o assunto, falando que não precisava ter trazido tantas coisas para ele. Jin Woo-won fala que ele deveria começar a viver por ele mesmo e fala que é grato por tudo que ele tem feito. Vang fala que seu coração não pôde fazer isso. Sem a seita celestial do norte ele estaria apodrecendo no murim, e fala que o jovem mestre não deveria estar vivendo sua vida desse jeito. Além de comida e remédios, ele trouxe também um cobertor grosso para o inverno. O prota pergunta o que era aquela pedra que estava na carroça. Ele fala que achou em uma cidade que ele passou. Era uma pedra que caiu do céu e era adorada como um objeto sagrado por uma tribo. A tribo foi massacrada e a pedra não pertence a mais ninguém. Jin Woo-won fica surpreso por saber que foram massacrados. Vang fala que eles enfrentavam a tropa do punho quebrado. A tropa do punho quebrado decidiu se estabelecer em Uman. Depois de trair a seita celestial do norte, cada um dos 4 grandes céus do norte estabeleceu sua própria força marcial no murim. A lâmina fantasma amaldiçoada, Yoshinova, reuniu um grupo de elite de usuários do Ki da espada e se estabeleceu no oeste. Eles ficaram conhecidos como os protetores dos céus do oeste. O Tempestade Violenta King Musaem reuniu um grupo chamado Nuvens Ondulantes, mas ainda não fez nenhum movimento. O governante Sangue de Ferro, Jai Yuxi, supostamente tinha a maior força marcial e construiu o Castelo de Ferro no norte. O punho demoníaco Joshionvou, que era conhecido pela sua natureza cruel e perversa, criou um grupo sanguinário chamado Tropa do Punho Quebrado. Vang disse que trouxe um ferro para o Jin praticar na forja. Jin Woo-won agradece e diz que vai fazer bom uso e fala para ele entrar e que está ficando frio. Quem estava observando eles de longe era o vice-líder do grupo de guardas. Ele reconhece a lealdade de Vang à seita, mas ele não é nada demais e fala que é triste que o único descendente da seita celestial do norte esteja nesse estado tão lamentável. Também diz que o prota anda como se não tivesse propósito de vida. Fica perdendo tempo na forja e escala em uma torre para ver o céu. Ele diz que não consegue sentir nenhum ki ou artes marciais nele e diz que ele realmente não tem nada
passada, também comenta que se ele tivesse aperfeiçoado um pouco mais a história dos 9 céus que ele tinha dito antes, teria sido acreditável. E fala que para um jovem de tal idade, ele tem uma notável habilidade de tomada de decisões, e diz que é realmente lamentável. Se ele aprendesse as artes marciais da Muralha do Norte, teria sido um líder forte. Vem um falcão mensageiro, e o líder dos guardas fica muito irritado, dizendo que depois de terem mandado eles para aquele buraco, eles não contrataram eles uma única vez, e agora estão dizendo que vão chegar convidados altamente estimados, e fala que esse lugar não é um lugar para passeio, é fala para o vice-capitão recomeçar a reconstruir umas instalações reais de lá. Então corta para a casa do prota. Ele fala para o Vang se sentir em casa e dá um chá a ele. Vanga fala que o chá do jovem mestre são sempre os melhores. Jimu Von pergunta o que está acontecendo no mundo. Vang diz que as conversas recentes são sobre um certo artista marcial que está fazendo seu nome no mundo. Seu nome é Dan Sou Xion, que declarou que vai desafiar 100 artistas marciais e vai derrotar todos eles. Por isso ele está sendo o centro das atenções no mundo Murin atualmente. O prota repete o nome dele em um tom de pergunta. Dan Sou Xion é o terceiro filho de um dos 9 céus, o mestre indestrutível da Jiuxin. No começo as pessoas riram dele e não o levaram a sério. Depois de tudo ele era só um garoto de 18 anos. Mas toda vez que desafiava alguém ele causava estrago e destruição. Agora sua própria essência causa medo e admiração nas pessoas do Murin. Ele está a 7 vitórias de estabelecer um dos maiores recordes na história do Murin. As pessoas estão chamando isso de desafio dos 100 homens. Jimu Van fica surpreso por ele ter somente 18 anos. Vang diz que desse jeito, logo ele se tornará um pilar no mundo Murin. E de acordo com os rumores, ele está vindo para o norte e várias citas estão apavoradas. Jimu Van pergunta se tem mais notícias e Van fala para ele. O prota fala que era para o Van ficar e descansar um pouco, mas ele diz que infelizmente não pode e fala que volta depois do inverno e diz para o desculpar por não ser mais útil para ele, mas Jimu Van fala que ele fez mais que o suficiente, então Van vai embora. O vice-líder vai de encontro ao prota e fala que alguns convidados estimados da Aliança Celestial Central vão vir na próxima primavera e fala que estão pensando em utilizar o palácio Vashion. O prota fala para eles fazem o que quiserem, afinal aquele lugar já foi abandonado há tempo e nem importa mais. Pergunta se isso é tudo e sai dali. Quando ele entra ele percebe que tem neve lá dentro e é surpreendido por uma faca em seu pescoço. Quem empunha a faca pergunta quem ele é. Jimu Van percebe que é a voz de uma mulher, então diz que ele quem deveria estar perguntando isso. A mulher diz que perguntou primeiro. Jimu Van soando frio fala que é o dono do lugar. A mulher pergunta se ele é o descendente da seita celestial do norte. Gaguejando Jimu Van fala que é isso mesmo e agora é hora dela responder a pergunta dele. Mas quando ela ia responder ela acaba desmaiando. Vendo a mulher desmaiada ele pergunta por que tem uma mulher ali, o que diabos está acontecendo. Ele se pergunta se ela é uma criminosa e o que ele deve fazer. O prota checa se ela ainda está viva e ela estava. Ratão ele carrega ela e sai correndo dali. Enquanto ele corre ele se pergunta por que isso está acontecendo com ele. Chegando em casa ele a coloca na cama e percebe que ela está envenenada. Em seus pensamentos ele pensa que ela foi atingida por um ataque de Ki venenoso. O prota ainda tinha um antídoto de proteção, era o último que ele tinha. Está fazendo um grande sacrifício usando nela porque ele nem conhece essa mulher. Mesmo assim ele dá o antídoto e coloca umas agulhas no local. O prota fez de tudo o que podia e parece que ela parou de sangrar. O prota fica se perguntando quem será que ela é e de onde ela veio, e fala que continua recebendo convidados indesejados. O dia amanhece e a mulher acorda confusa e com dor. Ela se pergunta o que aconteceu e quem curou ela. O prota percebe que ela acordou e fala para ela dar um segundo para ele que ele tá fazendo um mingau para ela. Então ela se lembra tudo o que aconteceu na noite passada. Em seus pensamentos ela se questiona por que ele a curou. O prota vai entregar o mingau para ela e fala que ela tava igual um morto e dormiu por 3 dias. Ela se assusta ao saber que dormiu por 3 dias. Ela pergunta como alguém como ele curou ela. O prota fala que primeiro de tudo ele nem sabe se ela é uma assassina contratada para matar ele ou só uma pedestre à beira da morte. Então ele fala que não conseguiria ver alguém morrer em sua frente. Então não podia deixar ela morrer e fala que pelo menos ele não quer ver ninguém morrer na frente dele de novo. Em seus pensamentos a mulher percebe que o prota não parece ter más intenções e também ela não sente nenhum que nele. E se pergunta se ele está fazendo isso de boa vontade. O prota manda ela se apressar e comer. Fala que embora ele tenha alimentado ela por 3 dias enquanto ela estava dormindo é melhor ela se alimentar sozinha agora que acordou. Então ela fala que vai ficar ali até se recuperar. O prota fala, decidindo tudo sozinha, né? Meu Deus. Aí ele pergunta o nome dela. Ela pergunta por que ele precisa saber o nome dela como se ela tivesse algo a esconder. Aí o prota fica puto e fala que não só curou ela, deixou ela dormir e comer de graça. Ela sozinha decidiu ficar na casa dele e fala e com tudo isso que aconteceu, ela não quer nem dizer o nome. Meio a contragosto ela fala que seu nome é um Aciol. O prota fala que deixou umas roupas que não sabe se vai servir pra ela e diz que também tem comida no armazém e que se ela comer modestamente pode durar uns meses. O prota fala que vai ficar no prédio ao lado e se ela precisar de alguma coisa
certeza já sabe onde encontrar. Ele fala para ela comer logo antes que o mingau esfrie. Então o prota sai, e Emoaciol em seus pensamentos diz que tem que restaurar sua energia interna e retirar o veneno aos poucos. W se pergunta por que Jimuvan ajudou ela sendo que nem sequer sabe quem ela é e diz que ele é estranho. Agora nos pensamentos do Jimuvan ele diz que julgando pela ferida dela ela não é uma garota comum e que isso tudo é um grande risco porque a identidade dela é incerta e ele mesmo a deixou ficar ali. Ele se pergunta se realmente estava tão sozinho e com um sorriso diz que Emoaciol é um lindo nome. Mostra os guardas reconstruindo o prédio e o líder deles dormindo igual um porco. O prota passa perto da casa e fala que ela não sai da casa tem 3 dias e se pergunta se ela tá bem. Se pergunta também se ela morreu e se ele tem que visitar amanhã. Então mostra a Emoaciol em seus pensamentos. Ela fala que no fim só conseguiu recuperar metade da sua energia interna. Sob circunstâncias normais ela precisaria de uma recuperação completa de sua energia interna antes de tentar tirar o veneno, mas ela está sem tempo. O veneno usado nela é um bem poderoso, o nome é chamas consumidoras da escuridão. Ela não sabe que antídoto o Jimuvan usou, o efeito tá quase acabando. Tá difícil neutralizar o veneno, mas ela tem que fazer isso com a energia interna que ela recuperou. Mas alguma coisa dá errado e ela começa a tossir sangue. Ela se pergunta se esse é o fim e lamenta não ter agradecido apropriadamente o Jimuvan. Mas surge um homem com uma roupa toda preta, um homem bem suspeito. Ele toca em uns pontos de pressão e chama ela de jovem senhorita e diz para ela recobrar a consciência e usar sua energia interna e ajuda ela a se livrar do veneno. Ele diz que o veneno foi removido e ele fez a tempo. Se demorasse mais um pouco ela teria morrido. Ela fica surpresa em saber que ele está vivo e ele pede desculpas por demorar tanto porque ele não fazia ideia que ela estaria escondida naquele lugar. O nome do homem é Sahryung e vive pelo único propósito de proteger o mestre dele, a jovem senhorita, e fala que falhou em proteger os dois e deve receber sua punição. Pergunta como ela está se sentindo e se pode se sentar. Emoaciol diz que está bem e que se não fosse por ele ela estaria morta e também não tinha nada que ele podia fazer quando eles foram emboscados. Ele diz que também estava escondido e ferido, mas recentemente foi capaz de localizar a jovem senhorita. Emoaciol pergunta por que ele não foi atrás do mestre deles primeiro. Ele diz que não precisam se preocupar com o mestre deles porque ele com certeza está a salvo e a prioridade dele é ajudar a jovem senhorita a se recuperar. Sahryung fala que tomar refúgio na seita celestial do norte foi uma boa ideia porque ninguém imaginaria que ela estaria ali. Ele fala que é melhor ela ficar um pouco mais ali recuperando sua energia interna. Pede para ela esperar um pouco enquanto ele procura o mestre deles. Em breve ele retornará com ordens do mestre. Então corta para o prota na forja, pensando alguns versos da técnica que ele está aprendendo. A fonte da primeira energia é prometida com a sombra, a segunda energia deve mudar a regra de 10.000 deve se tornaram assim como a luz que cobre o mundo. Eu sozinho tenho que segurar uma sombra. A fonte de todas as coisas só pode ser habitado por uma única energia, mas a sombra deve sempre emergir. A segunda energia deve mudar o modo que as coisas são governadas, eventualmente fazendo todas as coisas se tornarem uma. A luz pode envolver o mundo, mas eu devo somente encobrir a verdadeira sombra. Como o vazio da noite eterna pode se estender pelo céu eternamente. A sombra interna deve ser a mesma, como deve existir em algum lugar dentro dessa escuridão. Jimuvan Z usa uma técnica para sentir se tem alguém por perto, vê que não tem ninguém. O primeiro ensinamento do encontro das 10.000 sombras é a sombra interna. O primeiro líder da seita, Bukjimus, era um andarilho. Ele foi um espadachim genial que conseguiu criar essa arte marcial depois de muitos anos vagando. Por causa da natureza dessa arte marcial estar envolta em segredos e escuridão. Só olhando para Jimuvan sozinho, alguns artistas marciais vão ter um tempo difícil se ele acumular alguma energia interna e alguma arte marcial. Mesmo depois de ter passado por 4 gerações, o encontro das 10.000 sombras nunca foi capaz de alcançar todo o seu potencial e continua um trabalho incompleto. Essa é a arte marcial que Jimuvan está aprendendo atualmente. Se ele teve escolha de aprender o encontro das 10.000 sombras ou não, ele teria escolhido depois. No entanto, desde que a Aliança Celestial Central não só pegou todas as artes marciais úteis e ela também o manteve sob uma forte vigilância, então ele não teve escolha. Depois de treinar um pouco vai para casa porque está com fome. Enquanto andava para casa, ele viu a Emoaciol que estava dando uma olhada na seita. Jimuvan fala que ela parece um pouco melhor e que estava preocupado por ela não ter saído nos últimos dias. E diz que está entrando para comer e se ela não tiver nada ela pode entrar e comer com ele. Ela entra na casa dele e o agradece pelo que ele fez. O prota pergunta se ela está agradecendo ele e ela fala que foi graças a ele que ela sobreviveu. Ele fala que sem problemas e diz para ela vir comer. Ela fala que está bem, mas a barriga dela dá um ronco alto. Eles sentam na mesa e ele fala para ela comer tranquila que a comida não está envenenada. Ela pergunta por que ele nunca perguntou nada. O prota diz perguntei de que. Aí ela diz que é sobre quem ela é.
O prota fala que ele não pretende se intrometer e acha melhor não fazer isso. Tem um pressentimento que se descobrir quem ela é, ele não seria capaz de aproveitar o tempo com ela. O Aciol pergunta se ele é idiota, e o prota manda ela parar de questionar as decisões dele, manda ela comer porque ele não quer escutar o estômago dela roncando de novo. Corta para onde o prota sempre vai ao entardecer. Em seus pensamentos, ele tá falando que está sentindo o seu corpo mudar e que há mais um segredo da parede das 10.000 sombras. É o momento para ele começar a aprender a lâmina da escuridão eterna, uma misteriosa técnica que foi criada com o único propósito de matar. Ele tem que aprender o básico da esgrima para que possa utilizar adequadamente essa técnica. Depois disso ele vai para a forja e treina um pouco um Aciol, fica recuperando a energia interna dela e depois vai na forja ver o prota, que leva um susto. Ela fala que não tem certeza se a concentração dele é boa ou se seus sentidos são uma merda e diz que tá como fome e é pra ele dar comida pra ela. O prota, irritado, fala que já se passaram 3 meses, 3 fodidos meses, e pergunta como ela ainda pode ser tão sem vergonha, e pergunta se ela não vai voltar pra casa. Ela com um tom de deboche fala pra ele alimentar ela. Um Aciol em seus pensamentos diz que não importa o quanto olhe, isso não faz nenhum sentido. Não apenas o descendente da seita celestial do norte não parece saber nenhuma arte marcial, ele nem mesmo tem conhecimentos básicos para isso, ele só perde tempo forjando. O prota dá um grito pra ela seguir logo ele pra comer, e ela vai. O prota dá uma brincada com a cara dela quando estão na mesa, aí corta para o portão de entrada da seita celestial do norte, e aparecem várias pessoas na estrada do portão. Eram um filho e uma filha de um dos 4 céus mortos, a Soa, que tem 14 anos, e Ovon Li, que tem 19 anos, e também é neta do buscador de conhecimento, um dos 9 grandes céus, Seu Mun-Ra. Também outro membro dos 4 céus mortos, o general Mouk, pergunta se tem alguém ali, e os guardas, todos serelepes, dando boas-vindas para eles. Ofegantemente, o líder dos guardas se apresenta. O general pergunta se ele preparou os quartos, e ele diz que preparou pessoalmente, além de dizer que vai guiá-los aos quartos. Um dos membros da delegação dos visitantes reconhece o vice-capitão e fica chamando-o, perguntando se não se lembra dele. Aparentemente eram amigos. Então eles entram na seita. Seu Mun-Ra diz que é bem lamentável a outrora altamente estimada seita celestial do norte estar em ruínas. Von Li diz que é assim que o mundo funciona. Se você perder a força, você morre, e dá um exemplo de um cão de caça. Depois da caçada, ele perde o propósito. Soa diz que as palavras dele sempre são rudes. Enquanto isso, o prota e a Eon Aciol estão dando uma volta de boas e ela perturbando ele como sempre. E o caminho deles se cruza. E Hyung diz que ele deve ser o descendente da seita celestial do norte. Em seus pensamentos, Eon Aciol fala que tem tantas pessoas desconhecidas ali e ela não foi capaz de detectar nenhuma delas. Ela diz que seus sentidos estão ficando lentos e que precisa deixar a guarda alta. Von Li se apresenta para o prota e também apresenta as outras duas. O prota se apresenta e diz que Eon Aciol é uma prima distante que está morando temporariamente com ele. O líder dá um sermão no vice-líder por eles ainda não terem descoberto quem a menina era, e dá até amanhã para descobrir. Von Li pergunta se o Jin sabe quem são eles. Jin fala que ele já ouviu histórias antes, que os nomes deles eram conhecidos por todo o Murim. Von Li fala que até naquele lugar ele ouviu falar deles e que podem se falar depois. Ele fala isso de uma forma bem rude e deselegante. Já odiei esse cara. Espero que morra logo. Ele foi tão rude que pedem para ele ser mais respeitoso. O líder, em seus pensamentos, está pensando em dar uma lição no Jin por ter trazido alguém sem a permissão deles. O puxa-saco, o chefe dos guardas, fala para seguirem ele até os quartos. Esses 4 ficam naquele palácio que o vice-líder falou para o Jin que ia usar. O prota está sem expressão, mas deve estar puto. Em seus pensamentos, Eon Aciol diz que o prota não é tão idiota como ela pensou. Tem vezes que ele consegue agir bem, sendo capaz de mentir sem piscar em uma situação dessas, e diz que ele é interessante. Cara, eu shippo esses dois em um nível que vocês não estão ligados. Ainda em seus pensamentos, ela se pergunta por que aquele cara está agindo como se fosse dono desse lugar, já que o dono é o Jin. A noite cai e corta para os aposentos dos convidados. Von Li fala para o general Mouk que ele veio ali para saborear a antiga glória da seita celestial do norte, mas o lugar é mais patético do que ele podia imaginar. Ele diz que a paz no continente é meramente uma ilusão que a Aliança Celestial Central criou, e fala que a Aliança não quer que o sistema que eles criaram seja destruído. Também diz que se eles pudessem, eles viveriam para sempre desse jeito, colhendo os benefícios de suas corrupções. Mouk diz que vai fazer tudo que ele puder para auxiliar o futuro mestre dos 4 céus mortos. Von Li diz que ele vai ter que esperar algumas décadas antes que ele possa herdar os 4 céus mortos, mas ele não planeja esperar tanto tempo assim e diz que esse lugar vai ser o começo de sua função, assim como o início de algo bastante espetacular. Também diz que antes disso tem algo incomodando e vai lidar com isso primeiro.
Amanhece, mostra o Jin de boa na forja, aí aparece Von Li. Ele diz que nunca pensou que o som de um martelo podia ser tão prazeroso. O Jin começa a soar frio porque ele estava sentindo toda a área e não o detectou. Ele diz que, para alguém como Jin, sem energia interna, até que ele está fazendo um bom trabalho, aguentando todo o calor dentro da forja. Ele diz que aquele lugar é tedioso e parece que o tempo não se moveu. Também pergunta como Jin consegue viver em um lugar daqueles e pega uma das espadas do Jin, perguntando se pode dar uma olhada. O Jin balança a cabeça. Von Li diz que é uma bela espada e que pode ser vendida por um preço alto no continente, e do nada aponta a espada para o Jin, que pergunta o que ele está fazendo. Von Li diz que não faz sentido descendente da seita celestial do norte não ter aprendido nenhuma arte marcial, e diz que se ele estivesse desistido, ele não teria sobrevivido até agora. Em seus pensamentos, Jin se pergunta o que ele está tentando fazer, se ele quer testá-lo. Ele se pergunta o que deve fazer, se ele lutar, a situação vai piorar, sem mencionar que ele é filho de alguém importante. Então o Jin não pode mostrar sua força e tem que aguentar tudo o que acontecer. Von Li diz para ele mostrar tudo que tem se quiser sobreviver ou ataca. O prota percebe a intenção de matar e que ele não está brincando. Cara insuportável, que raio, o Jin ia atacá-lo, mas desiste e diz que não deve lutar com ele ainda. Em seus pensamentos, o prota diz que, porque se ele não conseguiu detectá-lo mais cedo, significa que ele é um mestre marcial. Existe uma chance de ele ser morto por usar artes marciais e de ser morto por não usar artes marciais. Ele quer apostar na opção que vai dar mais chances de sobrevivência para ele. Então, o prota é atingido. Von Li se pergunta o que era o que estranho que ele tinha sentido. Então, aparece a Iriung e pede para uma pessoa que também veio na caravana parar o Von Li. Ela socorre o Jin. A Iriung diz para ele aguentar firme e que precisam parar o ferimento. O Jin está sentindo muita dor e agradece aos céus em seus pensamentos por ele não ter acertado seu ponto vital. Nos pensamentos de Von Li, ele diz que o prota é incapaz de desviar de um ataque simples como aquele. Ele se pergunta se os rumores são verdadeiros, que o Jin não sabe nenhuma arte marcial. Mas ele ainda se pergunta o que foi o que ele sentiu. Fala que talvez seus sentidos estejam ruins e fala que deve ser isso, já que ele esteve no limite desde que veio para cá. E Hyung pergunta o que Von Li estava fazendo. Em seus pensamentos, Von Li diz que precisa ir devagar e observar cuidadosamente. Diz que vai descansar por agora. O cara de pau diz que pensou que ele pudesse desviar de um ataque simples como aquele. Diz que não pensou que o prota era tão patético e deixará eles aos cuidados dela. Então, Hyung dá um remédio poderoso para o prota e fala que o fermento vai ser curado rapidamente. Ela se desculpa no lugar do cara de pau e diz que não imaginou que ele seria tão violento. O prota está sofrendo pra caramba. Ela diz que vai levá-lo até o quarto e fala que está verdadeiramente arrependida pelo que aconteceu. Corta para a casa do prota. Ele abre os olhos e vê a Eun Aseol. Ela pergunta se eles fizeram isso com ele. Ela diz que ele é verdadeiramente idiota e que mesmo ele sendo fraco, era para ele pelo menos ter lutado ou, se ele não pudesse fazer isso, ele poderia ter fugido. Suspirando, ela se pergunta por que é a única com raiva. Aí o prota coloca a mão em cima da mão dela. Meu chip é real. O prota agradece a ela e diz que, além do Sr. Wang, fazia tempo que alguém não o repreendia. Cara, a Eun Aseol é fofa demais, não tem como. Ela envergonhada dá um tapa na barriga do prota e pergunta por que ele está assim de repente. E diz que ela pode estar saindo em breve. Ele pergunta se ela já está de saída e o soco fez um estrago, viu? Mostra que quando ela estava recuperando sua energia interna, o Sahyung foi vê-la e diz que estava com o mestre deles e o mestre deles está seguro e teve uma recuperação completa. Ela fala que é bom escutar isso. Sahyung diz que eles estarão fazendo um movimento em breve para ela se preparar. Quem será que é esse mestre, hein? Corta para o deserto e aparece uma pessoa dizendo que as terras abandonadas do norte têm uma forte força vital. Ele diz que eles estão arruinando o humor dele por estarem escondidos e manda eles aparecerem. Aí saem uns malucos debaixo da areia. Um diz que os sentidos dele são afiados. Perguntam quem ele era e para onde ele está indo. Em seus pensamentos, ele se pergunta quem são esses bastardos e que eles têm armas interessantes. Fala que o que deles é diferente dos artistas marciais que ele já enfrentou. Ele diz que a região do norte é incrível por ter tantos artistas marciais que ele nunca viu. Ele os chama de toupeiras bastardas e pergunta por que deveria contar alguma coisa para eles. Um deles diz que vai deixá-lo viver se ele sair silenciosamente. Ele ri e fala que eles serão os únicos a fazer isso enquanto ele estiver perguntando educadamente. O outro fala que ele é tolo e arrogante e diz que, nesse caso, eles assumirão que ele está ali para dar suporte para aquela mulher e fala para pegarem ele.
O cara fala que não sabe quem é essa mulher que eles estão falando, mas se eles querem uma luta, ele alegremente lhes dará as boas-vindas. Os caras vão pra cima com tudo com suas armas, mas parece que o ataque não funcionou. O cara segurou todas as armas. Um deles manda soltarem as correntes, alguns soltaram e se distanciaram, outros foram puxados. Mostra o cara ferido e dizendo que eles usaram uma técnica que sacrifica o próprio corpo para destruir o inimigo. Ele se pergunta quem são esses caras e diz que eles não estão na média dos artistas marciais, são mais fortes do que ele. Diz que deveria ter deixado algum vivo para perguntar. Ele fala que nem mesmo o mestre da lâmina rápida era tão forte. Diz que não vai deixar ninguém parar seu caminho, fala que está quase lá e para esperarem por ele. Está em direção à seita celestial do norte. Corta para a seita, e Ryung encontra o Prota e pergunta se ele está melhor. Ela ia levar mais remédios para ele. O Prota fala que não é como se fosse a primeira vez que ele era ferido desse jeito. Ela se desculpa mais uma vez pelo que Von Lee fez e também por terem se intrometido na propriedade dele sem permissão. O Prota fala que mais uma vez não é a primeira vez que as pessoas fazem isso, mas já que eles já estão ali, diz para eles não terem pressa e se divertirem. Ela agradece e diz que está surpresa pela gentileza dele. Ela diz que espera que o Jin tenha algum ressentimento por eles, já que eles são netos de alguns dos 9 céus, principalmente ela, que é neta do buscador de conhecimento. O Prota, com uma cara sem transparecer nada, mas com certeza está putaço, ela diz para ele acreditar que ela é diferente do avô cruel dela, e se houver algo que ela possa fazer para ajudar, ela não hesitaria em fazer. Enquanto isso, a guarda-costas estava observando tudo de um telhado. O Von Lee estava indo para o quarto dele e veio Ryung lá. Ele toma um susto e pergunta se tem alguma coisa errada. Ela fala que quantas vezes ela avisou para não perturbar aquele homem. Ele diz que não pensou que ele fosse tão patético e que fosse capaz de desviar. Ela diz que o Jin tem um valor tremendo para o plano deles, e eles precisam usar a existência dele como o último descendente da seita celestial do norte da melhor maneira possível, e é para ele se certificar de manter isso em mente. Rapaz, eu achando que ela era toda boazinha. O que será que é esse plano? Em um lugar que está tudo pegando fogo, aparece um cara se perguntando como e por quê. Quem atravessou o braço nele é Taimou Kang, o demônio do caos primordial, que estava desapontado porque os caras nem mesmo lutaram. Aparece um subordinado falando que perderam a comunicação com um dos grupos. Ele escuta que o grupo foi dizimado por uma criança e essa criança está indo para o de outra criança. Pode estar, e fala que vão caçar alguns coelhos. Corta para a seita, o conhecido do vice-líder estava procurando ele e finalmente o achou. Ele também é parte dos 4 céus mortos. Ele fala que ele desapareceu do nada e ele ficou preocupado sem saber onde ele poderia ter ido. E eles pensaram que ele poderia estar ali e pergunta como ele está. O vice-líder se questiona se são mesmo velhos amigos diz que não sabia que ele chamava de amigo quem roubou a mulher do outro e pergunta o quão afortunado ele é, já que ele até mesmo conseguiu entrar nos guardas tigres de elite. E manda ele focar apenas nas tarefas dele e fala para não aparecer na frente dele de novo. O talarico pergunta se ele ainda está bravo com isso. Ele diz que ainda se sente culpado com o que aconteceu, mas ele já contou que ela foi a única que escolheu ele e não só isso, ela foi a única que insistiu em se casar. O corno fica puto e manda ele calar a boca e puxa a espada, fala para ele parar de mentir para ele que ela nunca faria isso, e pergunta como ele ousa continuar zombando dele, e fala que vai matar ele. Mas o cara corta a espada dele e também corta ele e manda ele se acalmar. Fala que estava tentando ser legal, já que ele pode encontrá-lo de novo, e diz que está na hora de ele encarar a realidade. Tem fala que ele vai estar ali por um tempo, por isso é quase impossível eles se evitarem, e diz que é melhor ele arrumar a atitude dele logo. Ele fala que não o cortou muito fundo e diz para ele tratar as feridas antes que piore. Dá uma mostrada no passado e mostra o Prota na forja e depois na casa dele, e a um Aciol reclamando da comida. Aí o Prota dá um presente para ela, ele pergunta como ela pode estar confusa e diz que é um presente para ela. Ela toda confusa pergunta se ele está dando isso a ela. Cara, ela é muito fofa, não tem como. O Prota diz que ela falou que ia embora em breve, então ele quis dar algo antes de se separarem. Ela fica toda envergonhada de novo falando que a comida estava com um gosto bom. Mostra aí um Aciol sozinha, dizendo que então isso era um presente e tem um sentimento bom e fala que é lindo. Então, Saryung aparece e fala que o mestre deles está chegando nesse lugar muito em breve e pergunta o que ela escondeu. Ela diz que não é nada para ele se preocupar. Ele fala que ela é a única esperança deles, então ela não deve ter nenhum apego pessoal. Ela diz que não deixará isso acontecer. Ele diz que vai acreditar então. Em seus pensamentos, ele acha que tem algo errado.
Mostra o vice-líder treinando, dizendo que o talarico deve estar tentando enganá-lo, mas se questiona se ele pode estar falando a verdade e se pergunta por que ela o deixaria. Também se pergunta se o talarico tem alguma coisa que ele não tem. Ele admite que não é particularmente incrível e nem tem qualidades superiores a ele. Ele fica se lamentando porque o talarico conseguiu ficar forte o suficiente para entrar em um grupo bom, enquanto ele está trabalhando como um escravo em uma terra distante. Fala que aprendeu uma técnica de espada, mas está só no nível iniciante e se pergunta se essa é toda a extensão de seu limite. Ele fala que está fazendo o melhor para esquecer de tudo e se pergunta por que ele continua se lembrando e por que ele não consegue escapar desse destino, e fala que vai matar todo mundo. Aí, do nada, alguém fala para ele uma frase bem foda, que se ele deixar de confiar em si mesmo, ele será consumido pela escuridão dentro de seu coração, e a raiva que queima dentro dele só levará à sua queda, e nunca será a resposta para seu problema. Então, a voz continua e continua falando e começa a dar instruções. Ele segue as instruções e parece ter conseguido algo. Fica surpreso com o resultado e se pergunta quem o ajudou. E, meus amigos, a voz que falou tudo aquilo era o Prota, que estava onde sempre fica ao entardecer. Ele desce pelas escadas, caminha e sente um ki enorme vindo da entrada. O Prota fica surpreso com a aura intensa que ele tem, e fala que parece que suas pernas vão ceder a qualquer momento, e fala que ele é um mestre marcial. O cara entra e fala que é bem impressionante, e nota o Prota mascando. Então chegam os outros cumprimentando o cara. Ele diz que parece que chegaram antes dele. Eles perguntam o que aconteceu porque ele está com as roupas naquele estado. O Voli pergunta o que aconteceu. A Pirralha fala que ele é mesmo louco por batalhas. A Irung também pergunta o que aconteceu, e fala que o último oponente que teve que lutar para completar o desafio dos 100 homens era um mestre da lâmina rápida, e pergunta se ele sofreu esses ferimentos dele. Em seus pensamentos o Prota fica com aquilo na cabeça. O cara fala que ele era um oponente digno, mas não era forte o suficiente para o machucar. Eles falam que vão cuidar dele primeiro e depois falam sobre o que aconteceu. Von Lee fala que está curioso para saber quem deixou a estrela crescente do céu do leste, Dan Sou-Shion. Nesse estado, o Prota se toca e liga aos pontos que ele era o cara que o Sr. Van tinha falado para ele. O Dan fala que eles parecem suspeitos, mas ele fala que não precisam se preocupar e falou que ele era quem agitou o mundo Murin, Dan Sou-Shion. Ele pergunta quem era o cara que estava no portão. Falam que ele é o descendente da seita celestial do O Von Lee já fala que ele é patético e não precisa se preocupar com ele. Corta para o Prota sozinho, dizendo que não esperava encontrar o Dan Sou-Shion ali, e se pergunta qual a relação dele com os outros, e fala que tinha uma aura intimidadora e a força de seu ki está em outro nível. Então aparece o General Mook, dizendo que está ali para entregar uma mensagem. Fala que o Prota foi convidado para jantar no Palácio Vachion. O Prota dá uma atingida, falando que os convidados estão convidando dono. Ele fala que é engraçado e aceita o convite. Então o general fala para ele ir no palácio amanhã na hora do jantar, e diz que deram permissão para ele levar a prima dele também. Corta para o Dan, que está em uma banheira pensando no Prota. Fala que seu ki é inexistente e nem sentiu qualquer arte marcial, mas ele definitivamente sentiu algo diferente nele, seja fisicamente ou espiritualmente. A força da seita celestial do norte foram herdadas por ele. Corta para o outro dia. O Prota ia sair e encontra o Dan, que estava esperando por ele, e diz que é uma honra conhecer o Prota, e se apresenta ao Jin sem entender nada. Se apresenta também. O Dan diz que foi expressar sua gratidão por ter citado ele em sua residência, e diz que tinha o desejo de visitar a seita celestial do norte há um bom tempo, e agradece por ele ter concedido esse desejo. O Prota, meio desajeitado, responde que realmente não tem nada para ver ali, já que tudo está em ruínas, e fala que espera que ele não esteja desapontado. O Dan fala que não importa como parece por fora, o que é importante é que ele foi capaz de ver quem herdou a vontade da seita celestial do norte com seus próprios olhos. Se lembrem dessa cena, meus amigos, pois ela será repetida e épica. Corta para a noite, eles estão indo para o jantar. O Prota fala para Aeon Aseol que ele tinha dito que ficaria bem sozinho, mas ela diz que tem um mau pressentimento sobre isso, e além disso ela foi para comer. Aeon diz que finalmente vai poder aproveitar refeições luxuosas e que estava cansada de comer a mesma comida todo dia, perguntando que tipo de comida vai ter lá. Eles chegam no salão do jantar, e Aeon se pergunta quem é o cara que parece um leão, e hoje ela está usando o presente do Prota. O Dan se pergunta em seus pensamentos se a mulher é mesmo prima do Jin ou pode ser uma guarda-costas, e tem certeza de que ela não é comum. O Dan cumprimenta o Jin e agradece por ele ter aceitado o convite, e eles se sentam. O Von Lee, como eu odeio esse cara, diz que agora que todos estão ali, eles vão falar de negócios. O Dan se desculpa novamente por usar o lugar, e a Hyung fala que vai nomear eles dois conselho de aprovação deles.
Eles dizem que estão planejando estabelecer a Sociedade do Dragão Céruleo e que o propósito dessa organização é criar um sistema para a geração mais nova e querem que suas vozes sejam ouvidas na Aliança Celestial Central. Eles falam também que tem o apoio de diversos jovens artistas marciais. O Jin pergunta por que eles estão na seita celestial do norte, enquanto a Eun se acaba de comer. A Ryung diz que a velha geração não gosta quando a nova geração se junta para formar um grupo. O Dan complementa, dizendo que provavelmente não existe um único artista marcial que não respeita a seita celestial do norte, e muitos viveram a vida venerando-a por causa da história das lutas contra a Noite Silenciosa por mais de 100 anos. Eles querem estabelecer sua organização ali. O Dan diz que o propósito dessa reunião é eles julgarem a promessa da organização, e para isso querem que o Jin seja testemunha deles e dê o sinal de aprovação. A Eun Asiol pergunta se eles querem que o Jin dê a aprovação e leve toda a culpa. O Jin fala que deve testemunhar a promessa com seus próprios olhos, e o Dan agradece. Eles ficam lá matando o tempo. Corta para o alto, onde alguns que estão de vigia pensam em uns caras feios. Meu Deus, eles estão lá reclamando da vida, e aparece uma sombra atrás deles. Eles se viravam e corta a cena para o vice-capitão falando que algo não está certo. Ele vai correndo na direção onde os vigias estavam e, ao chegar lá, vê os vigias completamente destroçados. Voltamos ao salão de jantar. A Eun fala para o Jin que eles são um bando de idiotas. O Jin concorda, dizendo que eles são um bando de idiotas assustadores. A Eun brinca com ele, falando que ele os acha assustadores, e promete protegê-lo se ele ficar perto dela. O Jin aceita a oferta e agradece, deixando-a envergonhada. Ela diz que vai protegê-lo até ir embora. O Dan chama o Prota para ir até ele rapidinho, enquanto a Ryung tenta puxar assunto com a Eun Asiol. A Eun interrompe, perguntando quando eles vão parar de atormentar o Prota. A Ryung fica com uma cara séria, e a Eun Asiol pergunta se era realmente necessário chamar o Prota para lá naquele dia. A Ryung diz que sim, pois precisavam da aprovação dele, e se desculpa por tê-lo ofendido. A Eun pede para pararem de incomodá-lo, pois mesmo sem eles, a vida dele já é miserável e sombria. Nesse momento, a pirralha diz que acha a Eun Asiol um fardo maior do que eles, já que ela não reclamou da proposta. Ela pergunta por que a Eun está se metendo e diz que, mesmo sendo prima dele, ela deveria saber seu lugar. A pirralha afirma que, aos olhos dela, a Eun é um fardo maior do que eles, e que ela também está se aproveitando da hospitalidade. De repente, a Eun sente algo estranho. O Dan ainda está falando com o Prota, mas ela também sente uma pressão. Quem está próximo dali é o Taimuka, aí já corta para uma batalha. O demônio do caos primordial está espancando uns figurantes, perguntando onde está a criança. Aí o Dan chega, o Taimuka pergunta quem ele é, o Dan se apresenta e pergunta quem é ele que quer criar o caos naquele lugar. O Taimuka liga os pontos, que ele foi quem destruiu um de seus grupos. O Dan, em seus pensamentos, percebe que eles são do mesmo grupo que eles não são artistas marciais do continente, e pergunta se eles são da Noite Silenciosa. O Taimuka diz que, em vez de os olhos do Dan estarem com medo, ele está transbordando de excitação. Corta para o salão de jantar, o vice-capitão aparece lá, eles se perguntam o que está acontecendo. Em seus pensamentos, a Eun Asiol diz que não esperava que aquele monstro a seguiria até ali. O Jin pergunta se ela está bem, ela responde dizendo que ninguém dali pode derrotar o monstro que está lá fora e diz para o Jin fugir dali. O Jin fala que já é um pouco tarde para isso, e os caras com roupas de lobo entram no salão. Von Li pergunta quem são esses bastardos e como os guardas não cuidaram deles ainda. A Ryung, em seus pensamentos, diz que eles têm que pensar com calma, que não importa como eles olhem aquilo, eles definitivamente são da Noite Silenciosa, e se pergunta por que a Noite Silenciosa apareceria do nada depois de tantos anos. Também diz que o mundo entraria em caos se descobrissem isso, e se pergunta se o Dan é capaz de vencê-los. Então, a Eun Asiol solta o cabelo e vai proteger seu homem, e fala para o Jin ficar atrás dela. O Dan fala que vai terminar isso o mais rápido que ele puder e vai para cima. O Tai se pergunta se aquilo é a luz forte do esclarecimento. Então o Dan começa a acertar golpes consecutivos no Taimukang e dizendo que se ele for da Noite Silenciosa, o nome dele vai ficar muito mais legal, e continua batendo nele. Encaixa uma sequência monstruosa de golpes. Aí mostra o Tai todo acabado lá no chão, e o Dan ofegante. O Dan se vira para ir embora e diz que aquele ataque drenou mais força mental do que eles imaginavam, e quando tiver chance vai tentar descobrir mais sobre ele. Aí o Dan começa a ouvir uns estalos e mostra o Tai se reconstruindo atrás dele. O Dan se pergunta se ele é um monstro. O Tai todo acabado diz que ele não é uma criança ruim, em questão de força no caso, e fala que o Dan não pode acabar com ele só com aquilo. O Tai lança um ataque, o Dan desvia, mas o Tai vai pelo ar em cima do Dan e dá um chute poderoso e depois uma porrada violentíssima.
coloca o pé no peito do Dan e zoa com a cara dele, falando que ele foi derrotado só com aquilo, e pergunta se o Dan realmente pensou que representava o pico desse mundo depois de baterem nos artistas marciais que estavam bêbados com a paz. E diz que viu potencial nele, por isso vai deixar ele viver. Fala para procurá-lo quando estiver mais forte, que só assim ele teria diversão matando ele. O Dan segura na roupa dele. O Tai fica bravo e começa a espancar o Dan, e fala que não está deixando ele ir e que está rejeitando sua piedade, e vai rasgá-lo em pedaços. Surge um grito pedindo para o Tai parar, e o Tai vira perguntando quem diabos é ela. A pirralha pergunta se ele não sabe quem eles são. Mostra a geral lutando. A pirralha está lá falando que o pai dela é um dos 9 céus e blá blá. E o Tai faz uma mágica bem legal. Faz a pirralha desaparecer, como em um truque de mágica. Meu, sumiu! Cadê a Teté? Depois de ver sua irmã sendo apagada da face da terra, ele sai correndo do salão pra cima do Tai Mukang e aparentemente vai de vala também. O Tai fala que parece estar cheio de ervas daninhas inúteis ali. A Eun pergunta no que o Prota tá viajando e fala pra ele ficar atrás dela, e sai batendo nos caras com roupas de lobo, enquanto a Eun tá espancando os caras. A Ryung tá lá desesperada com a aparição do Tai. Em seus pensamentos, fala da morte da pirralha, falando que isso não fazia parte só do plano dela. Ela se pergunta quem é o Tai, por que está os atacando, se eles são mesmo seus alvos, e se ele sabe quem eles são. Ela pensa que talvez o Jin Woo pudesse ter ordenado o ataque, mas percebe que não é. Ela tenta se acalmar para descobrir quem era aquele mestre marcial e por que estava os atacando. A Ryung fala que a situação não parece boa e fala para eles irem para outro lugar. Fala para abandonar todos e só pegar o Gan e a Shin para irem juntos. Enquanto a Eun tá matando uns caras, o Prota dá uma encarada na Ryung e ela sai. O general fica na porta. Aparece o Van Lee que tá todo fodido, kkkk. Bem feito pra esse merda. Tai tá indo em direção a Ryung, sua guarda. Em seus pensamentos, a Ryung fala que se o Jin Woo tivesse sido usado bem teria um valor enorme para o plano deles. Ela fala que vai ter que jogar essa oportunidade fora e voltar para o continente para fazer um novo plano. Diz também que sua principal prioridade é fazer com que ninguém descubra sobre a derrota do Dan. Ela ativa uma espécie de técnica ilusória. Corta para o Prota, que, em seus pensamentos, ele fica surpreso em como a Ryung consegue espalhar tanta energia espiritual sem nenhuma ferramenta, já que ela é neta do buscador de conhecimento. Corta para o Tai, que percebe que está em uma ilusão e acha interessante. Enquanto isso, a Ryung pega o Van Lee e a guarda pega o Dan. A Ryung fala que aquele monstro vai se libertar da ilusão muito em breve, por isso eles têm que sair dali rápido. O Prota, em seus pensamentos, fala que os caras sabiam que iam ser abandonados, mas mesmo assim fizeram o melhor para ganhar em tempo. Ele fala que de que adianta morrer pelo seu soberano quando eles nunca reconhecerão sua ação, talvez porque buscam honra e glória, mas isso não serve de nada já que vão estar mortos. Do ponto de vista do Prota, eles morreram como cachorros. A Eun fez a limpa, ela olha para onde o Tai está e mostra o Tai puto, falando que chega de truques. Ele percebe que eles já fugiram e fala que nada é mal, diz para voltarem quando estiverem mais fortes e diz que quer aproveitar as lutas. Fala que de qualquer forma o alvo principal é. E olha para a Eun, dizendo que eles finalmente se encontraram de novo. A Eun fala para o Jin sair dali. Tai, cheio de ódio, diz que já que ela é a única esperança daquela mulher, ele vai precisar matá-la completamente e se pergunta se aquilo vai ser suficiente para abalar o coração daquela bruxa. Diz que tem que testemunhar a sua angústia com seus olhos e fala para ela culpar aquela mulher por colocá-la nesse destino. O Tai lança um ataque onde eles estavam. O Jin abre os olhos e estranha uma coisa. Ele percebe cabelos brancos e se pergunta se é a bruxa da Noite Branca. Dentro da Noite Silenciosa, existe o governante que tem autoridade absoluta e existem 4 lordes demônios que apoiam este governante. Eles são conhecidos como o Redemoinho das Trevas, Deus Negro da Lança, Berserker da Destruição e a Bruxa da Noite Branca. O terror e a destruição que eles causaram foram tão fortes que até é proibido mencionar seus nomes. A força deles era a mesma ou até mais forte que a dos 9 céus da Aliança Celestial. Em seus pensamentos, o Prota fala que sabia que ela não era tão normal e diz que não esperava que a Asiol fosse descendente da Bruxa da Noite Branca. O Tai fala que está surpreso por ela não fugir dessa vez e fala que ela já sabe que não consegue vencer contra ele. Em seus pensamentos, a Eun Asiol fala que não vai ser capaz de segurá-lo por muito tempo e diz que o Jin precisará usar esse tempo para escapar. Ela não vê o Prota e acha que ele já saiu. Ela fala que está feliz e o Tai ataca ela e esbagaça Eun Asiol. Que raiva, velho! O Tai fala que ela está mesmo desistindo de sua vida por uma criança que a abandonou sem pensar 2 vezes. Ele fala que é muita tolice e que agora é o fim. A Eun começa a lembrar do Prota e fala que ele foi a única pessoa que mostrou afeição por ela. Ela agradece e dá adeus, mas o Tai do nada é cortado no braço e solta Eun. Ele não entende nada e a Eun também não entende nada. Aí o Prota aparece, pedindo desculpas, e fala que demorou mais do que ele esperava. O Tai se pergunta o que foi isso que aconteceu e pergunta quem é ele.
O Prota responde que é o líder da quinta geração da seita celestial do norte, Jinmu Von. Von Aeon, confusa, percebe que é o Prota ali e pergunta se ele a deixou para encontrar uma espada. Ele fala para ela apenas ficar atrás dele. Aeon fica surpresa. O Prota entra em posição de luta. O Tai fala que o Prota está usando uns poderes estranhos. Em seus pensamentos, fala que seu corpo, que era para ser indestrutível, não está se curando. O Prota, em seus pensamentos, se pergunta por quanto tempo pôde usar o poder e fala que, em sua primeira luta real, irá enfrentar aquele demônio. Ele fala que é a pior situação em que ele poderia estar. O Tai fala que o ki dele é bastante inquietante e fala que com certeza vai se livrar dele e parte para cima do Prota armando um soco. O Prota desvia. O Tai fica surpreso por ele ter desviado. O Prota quase no chão e o Tai ataca ele novamente, mas o Prota desvia. O Tai segue tentando bater e o Prota segue desviando. O Prota desvia por muito pouco. O Tai está puto da vida e sai chegando o Prota de maldito bastardo. Corta para o vice-capitão dos guardas, ele se pergunta o que está acontecendo. Ele acha o capitão, que estava escondido em uma moita. O vice pergunta o que está acontecendo. O capitão pergunta sobre o que e ele está confuso. Ele fala que uns lobos apareceram e começaram a lutar com eles e eles quase morreram. Ele diz para não voltar para aquele lugar porque está infestado de lobos e manda ele vazar dali. O vice pega ele pelo braço e fala que seus companheiros foram massacrados por aqueles bastardos e pergunta se eles ao menos não tinham que vingar suas mortes. O capitão fala que não é hora para falar disso e que eles precisam ir embora. O vice fala que eles eram guerreiros leais, que até mesmo deram a vida por alguém como ele, e fala que ele ao menos deveria fazer a parte dele como líder e honrar esse respeito que eles tinham por ele. O capitão fala para ele parar com essa merda sem sentido e que isso não tem a ver com ele. Ele fala que eles podem vingar suas mortes depois e que primeiro tem que sobreviver. Que exemplo de líder. O vice dá uma bicuda nele e fala que ele é um lixo de ser humano. Ele fala umas merdas lá, mas o vice vai embora. Corta para Aeon se perguntando se aquele era mesmo Jinmu Von que ela conhece e se lembra de uns momentos deles juntos. Ela se pergunta se ele estava escondendo suas habilidades esse tempo todo. Ela fala que mesmo agora não consegue sentir o ki dele e pergunta que tipos de artes marciais ele aprendeu. O Tai pula para atacar o Prota novamente e fala que apagará completamente a existência do Prota e mete um golpe muito forte. Em seus pensamentos, o Prota fala que mesmo ele sentindo a área inteira, ele não pode desviar de tudo e se pergunta o que ele deveria fazer. Aparece o vice-capitão já no campo de batalha, se perguntando o que está acontecendo. Ele fala que todas as construções foram destruídas e aquele lugar não é diferente de um campo de batalha. Ele acredita que aquele era o lugar da reunião. Ele vê o ladrão de mulher entre os entulhos e fala que ele não pode morrer ainda e pergunta o que ele vai fazer com a raiva dentro dele. O Prota se lembra da Aeon e olha para ver se ela está bem. Ele fala que precisa tirá-la, mas ele nota que as palavras na parede onde Aeon estava começam a se mexer e começa a ler as palavras. Com a lâmina sombria os céus e inferno foram dizimados. O Jin se questiona se a sombra massacra tanto deuses quanto demônios. Então ele arma um golpe. A lâmina sombria do fim, ondas da desolação. O vice fecha os olhos do ladrão de mulher, pega a espada e olha para o campo de batalha. Aí ele se toca que aquele era o Jinmu Von e que ele está se movendo como uma sombra. O Prota lá bravíssimo, dando tudo de si e conseguindo parar os ataques. O vice fica perplexo com aquilo e o Tai fica perdido sem entender nada. O Prota está fazendo umas coisas muito loucas, mostrando o Tai lançando ataques, sem parar o Prota defendendo. Aí o Prota parte para cima do Tai, arma um ataque. Em seus pensamentos, o Tai pensa que vai morrer, ele se vê cortado e fala que ele não é uma criança normal. Ele fala que o Prota pode ser um tigre sem presas, mas ainda é um tigre. O Tai lança um ataque e acerta o Prota, que cuspe sangue e sai voando. O Tai fala que o Prota estava irritando ele e pergunta onde ele aprendeu essa estranha, mas antes dele completar a frase, ele é cortado e fica confuso. Em seus pensamentos, se pergunta quando o Jin fez isso nele. O Jin sai dos entulhos todo ferrado. Em seus pensamentos, fala que nem consegue respirar direito, fala que está no seu limite e se pergunta o que vai fazer agora. Em seus pensamentos, o Tai fala que por causa das chamas imortais do caos, seu corpo é a coisa mais próxima da imortalidade, mas a ferida não está cicatrizando. O Tai para na frente do Jin e fala que ele é diferente das crianças de antes e fala que só irrita ele o fato dele ter escondido suas habilidades até agora. Pergunta que tipo de artes marciais ele aprendeu e chama ele de bastardo. O Tai fala que os tipos de luta que ele mais aprecia são aquelas em que o oponente pode colocar sua vida em risco. Fala que irrita que ele esteja gastando o tempo dele assim e fala que isso faz querer matá-lo. Aí Aeon lança um ataque no Tai, mas não surte efeito nenhum. Então o Tai lança um ataque e acerta Aeon e o Prota fica triste falando o nome da Aeon e dá um grito desesperado. O Tai se prepara para pisar no Prota quando alguém lança um ataque, mostra o Prota gritando de dor e que o Sa-ryung conseguiu salvar Aeon. Aparece o Tai caído nos escombros, falando que ela finalmente veio. Então aparece a bruxa da noite branca. A bruxa chama Aeon e Aeon responde a ela.
A bruxa fala para o Tai que ele nunca deveria ter sido trazido àquele mundo. Ele fala que eles da noite silenciosa que o criaram. O Sahyung pede perdão pela demora para Aeon. Em seus pensamentos, fala que a vontade do espírito prateado requer que Aeon tenha um senso de pensamento límpido. Em outras palavras, ela deve transcender os 5 desejos mundanos e as 7 emoções humanas. Fala que não importa, devido ao prota, parece que Aeon está começando a desenvolver emoções e fazendo tudo desmoronar. Ele diz que não há necessidade dela estar assim. Ele fala que as pessoas mais perigosas do mundo Murin são como o prota, que escondem suas habilidades, e fala que ele também é o inimigo mortal da noite silenciosa. Ele é o futuro líder da seita celestial do norte. Fala que todos acreditam que a seita celestial do norte foi completamente destruída, mas isso não é verdade. Fala que o prota parece uma besta feroz que estava escondendo suas garras, e fala que tem que matar ele ali. Se prepara para atacar e fala que ele é mais do que uma ameaça. Quando ele ia mandar o prota para Jesus, Aeon pede para não matar ele. Ela quase não conseguindo falar diz que ele não fez nada de errado e que é culpa dela. Fala que ela que se escondeu ali sem permissão e ele mostrou misericórdia sem esperar nada em troca. Ela diz que é a primeira vez na vida que recebe tanta gentileza e afeição de alguém. O Sahyung fala que ele é uma besta assustadora que estava escondendo suas garras, fala que ele representa uma grande ameaça para o futuro deles. Aeon agarra a camisa do Sahyung e fala que foi ele que salvou sua vida. Ele deixa quieto e fala para ela tomar a pílula divina da grande recuperação, uma renomada pílula milagrosa por curar ferimentos. Aeon olha para a pílula e olha para o prota que está todo ferrado quase indo de berço. Aí mostra a luta do Tai, mostra ele sendo impulsionado para trás. O Tai fala que depois de ser atingido pelo que estranho do prota as feridas não estão se curando. A bruxa fala que a única razão pela qual ele teve sucesso da última vez foi porque ele a pegou de surpresa na emboscada covarde dele. Diz que em circunstâncias normais o que miserável dele que utilizar as chamas imortais do caos não faria nada nela, e fala que não perderá 2 vezes e lança um ataque no Tai. O Tai fala que foi criado com o único propósito de caçar pessoas como ela. Ele fala que é o grande demônio do caos, Taimurkang. Ele vai receber o ataque de frente, ele começa a rir como louco e dá um clarão. O prota abre os olhos e está lá jogado. A bruxa aparece na frente dele e olha de cima para ele. O prota se assusta, olha para um lado e para o outro, vê tudo destruído e fala que o cara fugiu. A bruxa diz que ele deve ser o último herdeiro da seita celestial do norte. Em seus pensamentos fala que todo mundo percebeu que ele era um filhote de tigre sem quaisquer garras, mas parece que nem tudo era verdade. Não só suas presas estão intactas, como já é um tigre adulto, um grande tigre com garras mortais. Fala que um broto com potencial para revitalizar o futuro e é melhor que seja arrancado cedo e se prepara para mandar o prota pro grandioso Vasco. Aeon pede desesperadamente para ela parar, vai andando e fica na frente do prota. A bruxa pergunta se ela ousa impedir, fala para ela se afastar e fala que ele é descendente da seita celestial do norte, que são seus inimigos mortais. Aeon fala que ele é seu salvador, com lágrimas nos olhos Aeon pede que, por favor, apenas dessa única vez, fala que sempre obedeceu e escutou todas as vezes as ordens dela sem questionar. Ela fala que esse será seu primeiro e último pedido. Em seus pensamentos, a bruxa fala que a Asiol no passado não faria esse tipo de pedido. Ela fala que, como esperado, o prota está mudando a Asiol e parece que ela realmente precisa. Aeon coloca sua cabeça no chão e começa a bater a cabeça, implorando a mestra. O Jin tenta parar ela, mas não tem força. Depois de lembrar um pouco do passado, aparentemente, a bruxa aceita. Ela fala que Aeon vai aprender a técnica suprema chamada luz prateada do cristal de gelo, e pergunta se ela entendeu. Em seus pensamentos, o Sahyung fala que então chegou o dia que a mestra estava hesitante em ensinar aquela técnica, devido ao fato de ser extremamente perigosa, e finalmente decidiu acelerar o processo da vontade do espírito prateado. Aeon responde que sim, ela vai para perto do prota e pede para ele comer a pílula. O Jin pede desculpas por mostrar o lado tão embaraçoso da parte dele. Então, Aeon dá um abraço nele e chorando fala que tem que ir agora. O prota, chorando, fala que sim, na moral eu chorei quando estava escrevendo e quando estava editando a Aaaa. Eles ficam um tempo abraçados, então ela vai embora e o prota fica lá no mesmo lugar. Ele lembra do que a bruxa falou, ela avisou para ele não aparecer perto da Asiol uma segunda vez e para ele não tratar seu aviso de forma leviana. Em seus pensamentos, o prota fala para marcar suas palavras, ele ficará forte e jura pelos céus. Aí mostra que perto dali estava o vice, que provavelmente viu tudo.